Olá, hoje vamos resolver o exercício 27 da página 28 do livro Expoente 10 Matemática A da editora ASA. Isto foi um pedido do Rui Santos através do nosso canal do YouTube e vamos então resolver para ver se vocês retiram as dúvidas. Como é que nós vamos resolver este exercício? O exercício pede o seguinte: considera as proposições P e Q. Prova, utilizando as propriedades das operações lógicas, que P equivalente com Q tem o mesmo valor lógico, ou seja, é equivalente a P e Q ou não P e não Q. Ora bem, como é que nós vamos iniciar o nosso exercício? Vamos então iniciar pela proposição inicial, que aqui está, ou seja, vamos pegar nesta nossa primeira proposição, que é P equivalente a Q, e vamos então começar a desenvolver esta proposição para ver se então chegamos a esta situação que temos aqui. Está bem? Então, embora. Vamos começar. Então, o que é que nós temos aqui? Temos um sinal, um P equivalente com o Q, e nós vamos utilizar, a primeira coisa que vamos utilizar é o chamado princípio da dupla implicação. E de acordo com este princípio, o que é que eu sei? Sei que P implica Q e Q implica P. Sim? Então vamos pôr isto assim. Isto é o princípio da dupla implicação. É o que eu tenho aqui neste passo, daqui para aqui. Agora o que é que eu vou fazer? Agora vou utilizar a relação da implicação com a conjunção, com a disjunção e a negação. O que é que isto significa? Então é o seguinte, Rui. Aquilo que nós sabemos é que não P ou Q e não P ou... Isto não é não P, é não Q ou P. Ou seja, isto, de acordo qualquer um destes passos que aqui estão, isto resolve-se daqui para aqui com a relação da implicação com a disjunção e a negação. Sim? Daqui para aqui. E agora, o que é que eu vou fazer? Agora, aquilo que eu vou fazer não é mais do que fazer a propriedade distributiva disto. Ou seja, vou-te mostrar como é que nós vamos fazer isto. Vamos considerar isto como um bloco. E aquilo que eu vou fazer é a propriedade distributiva deste bloco com isto e a propriedade distributiva deste bloco com isto. Então, vamos fazer isso. Ou seja, vamos meter aqui equivalente. Então, como é que isto vai ficar? Vamos começar por meter não Q ou P e Q, tá? Vamos meter isto tudo entre parênteses. E agora estou a fazer este aqui. Ou seja, e então isto vai ficar O, não Q ou P e não P. Sim? Aqui nós utilizamos então a propriedade distributiva. Daqui para aqui nós utilizamos a propriedade distributiva. E agora o que é que eu vou fazer? Vou mais uma vez fazer propriedade distributiva. E agora entre o quê? Vou fazer entre isto e este, e Q e este. E o mesmo vou fazer deste lado, está bem? O não P com o P e o não P com o não P. Vamos então fazer aqui a propriedade distributiva, vai ficar equivalente a, então vamos, Q e P, ou, repara, P e Q, ou Q e não Q. Vamos pôr o parênteses grande aqui e vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Ou, como é que isto vai ficar? Não P e P, ou não P e não Q. Parênteses grande, está bem? Vamos tirar este, como não tenho nenhum reto, não vou meter aqui um reto. E a partir de agora já tudo se torna muito mais simples. Porquê? Se tu reparares, aqui neste caso específico e neste caso específico, nós estamos a falar de uma proposição e da sua negação. E tu já conheces o princípio do terceiro excluído. Princípio
do terceiro excluído. O que é que este princípio diz? Diz que uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa. Muito bem, então assim sendo, nós também já sabemos que na conjunção, ou seja, no i, se fizeres uma tabela de verdade do i, da conjunção, tu sabes, vou tentar fazer aqui rapidinho, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, e se eu tiver aqui o Q, verdadeiro, falso, e agora vou fazer o P e Q. Quando é que esta proposição composta é verdadeira? Só quando as duas forem verdadeiras, está bem? De resto é sempre falsa. Ora, muito bem, como elas vão ter valores lógicos diferentes, porque Q nunca pode ter o mesmo valor lógico da sua negação, esta proposição aqui e esta vão ser sempre falsas. Então vamos manter esta e esta eu já sei que vai dar falso. Ou esta também já sei que vai dar falso e vou manter a outra. Não P e não Q. Sim? E agora, o que é que eu tenho aqui? Se eu analisar aqui, tenho uma disjunção, aliás tenho duas, com um falso. Vamos tentar aqui fazer também uma tabela de verdade para a disjunção agora. P fica verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Q, verdadeiro, falso. E vamos fazer o P ou Q. Como é que isto vai ficar? Na disjunção, como é que fica? Na disjunção, ela só é falsa quando forem as duas falsas, de resto é sempre verdadeiro, ok? Então, o que é que tu verificas? Nós temos aqui dois falsos em qualquer uma destas expressões. Então, se eu olhar, é isto que eu tenho, isto, e aqui tanto faz ser uma ou outra. Só que isto, o que é que eu posso verificar aqui? Que o meu resultado de disjunção vai ser sempre, vai ter sempre o valor lógico da outra proposição que não é falsa. Se tu reparares, nestes dois casos é verdadeira e nesta é falsa. O que é que isto significa? Que eu posso utilizar aqui, ou seja, posso dizer que o falso vai ser o elemento neutro da disjunção. E com base nisto, eu sei que o resultado desta expressão vai sempre dar o valor lógico de P e Q. Ou, e neste caso também, este falso vai ser o elemento neutro, portanto o resultado desta expressão aqui também vai ser sempre não P e não Q. Ok? Se tu verificares, isto que está aqui é perfeitamente igual ao que nós temos aqui, que era isso que nós queríamos provar. Ou seja, temos P e Q, atenção que temos a propriedade distributiva, aqui tem P e Q e aqui aparece Q e P, distributiva, comutativa, peço desculpa, e neste caso temos o não P e o não Q. Ou seja, o que é que eu posso dizer aqui? Podemos colmatar isto, que isto está provado como queríamos mostrar. Espero que tenhas entendido, Rui, espero que os outros alunos também tenham entendido. Isto é um exercício um pouquinho mais difícil do que aquilo que nós temos feito até agora. De qualquer forma, penso que assim tornou-se muito mais simples de vocês perceberem. Não se esqueçam então de subscrever o nosso canal e divulgar com os vossos colegas. Até ao próximo exercício.